tubeless na minha bike. Eu vou explicar as vantagens e desvantagens de ter colocado. Vou falar por que eu coloquei, que selante usei, como que eu fiz. Vou falar bastante coisa. Para quem só queria ver colocando, o vídeo já acabou. Mas para quem tem curiosidade sobre tubeless e tudo que eu falei antes, eu vou estar falando algumas coisas aqui. Vou começar falando por que eu coloquei tubeless. Pra galera que tá lá no grupo Bonde do Danone, inclusive se você não tá, link tá aí ó, na descrição, entra lá. E principalmente a galera que anda comigo sabe que eu furo pneu direto. Eu tô sempre furando pneu e a maioria das vezes é por socar o aro demais. Eu costumo andar com a calibragem um pouco baixa pro downhill urbano e eu soco muito aro, descendo escada, reencapando, tipo eu vou puxar um bunny hop, eu puxo na hora errada e aí soca o aro na quina e isso aí o aro sempre acaba mordendo a câmara de ar. Tem gente que fala que aro fino não acontece isso, mas isso acontece com todo o aro. Inclusive meu aro Spunk Spy, que pra quem conhece sabe que é um aro muito foda. Se até ele morde, por que nenhum outro aro ia morder? Então todo o aro acaba mordendo a câmara de ar, mano. Quando você soca, se tiver meio baixo, o aro morde a câmara de ar, faz aqueles dois furos. Então colocando tubeless eu vou resolver esse problema, que o aro não consegue morder o pneu. Então tendo tubeless, como não tem a câmara de ar, ele não vai furar se eu socar o aro. Então eu fico mais despreocupado. E mesmo que não acontece muito comigo, às vezes se entrar alguma coisa fina no pneu e furar ele, o selante vai tampar. O selante é um líquido que quando tem algum furo no pneu ele tampa. Se seu pneu não tiver nenhum furo, você consegue montar a roda sem colocar selante, sem câmara de ar, só o ar e o pneu enche normal. Só que se furar, você fica na mão. Então, por dentro do pneu a gente coloca o que a gente chama de selante e a função dele é tampar os furos. Agora vamos falar das vantagens. Eu já falei duas, né? Que é não morder a câmara, porque não tem câmara. Então, se você socar o aro, não vai furar seu pneu e você não vai ter que parar o rolê. Segunda vantagem que eu também falei, se seu pneu furar por alguma coisa que fincou nele, o selante vai tampar o furo e na maioria das vezes você nem vai perceber. Outra vantagem é o peso. Mesmo que ainda tenha o bico e o peso do selante, você ainda vai estar reduzindo o peso da borracha da câmara de ar. Então, querendo ou não, vai ficar um pouquinho mais leve. Não é muito perceptível, mas fica mais leve sim. As principais vantagens são essas. Agora vamos para as desvantagens. Tubeless exige bem mais cuidado do que a câmara de ar. De 3 em 3 meses você tem que estar repondo o selante. De vez em quando você tem que tirar todo o selante e colocar de novo. É um processo que não é muito fácil. Querendo ou não, ali vai estar só o pneu e o aro. Então, se não tiver bem feito, vai vazar ar. Inclusive, quando eu fiz, estava dando vários problemas. Eu tive que refazer de novo. Eu não cheguei a perder o selante porque eu deixei ele no pneu, mas eu tive bastante problema. E eu acho que essa é a única desvantagem. Você tem que cuidar muito mais. Tem que estar repondo o selante e é complicado para fazer a instalação. Então essas aí foram as vantagens e desvantagens. Agora eu vou falar sobre o selante que eu usei. Eu usei esse selante da TSW. Ele é bem barato. Esse vidrinho de 300 ml custou R$25. É mais barato do que se eu fosse comprar 2 câmaras de ar, por exemplo. Então é um selante bem barato. Se ele é bom, eu ainda não sei, porque eu ainda não cheguei a furar o pneu depois que eu coloquei o selante, mas pelos furos que já tinha no pneu, eu pude perceber que ele demora um tempo para fechar por completo o furo. Ele vai fechar, tipo em questão de segundos, não vai mais vazar, só que ele não vai chegar a formar uma proteção naquele furo. Então você andando com as pancadas, o furo vai abrir de novo. E então ele demora um tempo pra fechar de vez, tá ligado? E ele também não fecha furo muito grande. Se for comparar com outros selantes aí mais caro, mas também é óbvio, não dá pra comparar. Um selante de R$25 com um selante de, sei lá, R$200, não dá pra comparar.
O de R$ 200 vai fechar o furo muito mais rápido, ele vai fechar furo maior, mas eu acho que vale a pena esse TSW, porque é R$ 25, mano. Se você for comprar duas câmaras de ar bico fino, que no caso meu ar é bico fino, vai ficar mais caro do que isso. E com o selante você não tem problema de pneu furado. Quando tem algum furo que ele não consegue tampar, você usa o reparo, que é o macarrão, que inclusive usa em carro e moto também, e não é caro. Então nos furos que o selante não consegue tampar, você coloca ele, inclusive eu vou mostrar ali no meu pneu depois, algum furo que eu coloquei. E é isso, ainda não posso dizer se é muito bom esse selante, porque eu ainda não usei por muito tempo, tem pouco tempo que eu fiz o tubeless. Inclusive, quando eu fiz o tubeless eu não usei a fita adequada para passar no aro, eu usei fita isolante, por enquanto não deu problema, só da primeira vez que eu fiz, que eu botei só 2 camadas de fita, aí tava vazando ar pelos furos dos raios. Então eu desmontei, passei mais fita, passei certo e não deu problema algum. E também o bico. Se você for olhar aí quanto custa um bico para roda tubeless, bico que eu falo no caso é a válvula. Custa aí seus R$ 80, mano. E você vai ver uma câmara de ar de, sei lá, R$ 15, tem a mesma válvula idêntica. Então o que eu fiz? Eu peguei uma câmara usada que eu tinha, que estava furada, cortei o bico dela e coloquei. Funciona normalmente. Não tem necessidade de gastar R$ 80 em um bico para isso. Sendo que a câmara de R$ 15 tem um idêntico. A minha roda é aro 26. Para mim montar eu usei 100 ml de selante. Como eu tive alguns problemas e tive que fazer de novo, e eu coloquei mais 50 ml no que tinha sobrado no pneu, porque acaba perdendo um pouco. Querendo ou não, quando você desmonta a roda faz uma bagunça e acaba perdendo um pouco de selante. Então eu coloquei mais 50 ml e a cada 3 meses eu vou completar colocando mais 40, entre 40 e 50 ml a cada 3 meses. Agora eu vou mostrar os furos no pneu que eu tive que colocar macarrão. Aqui pra fora, como dá pra ver, é um macarrão. Pra quem não sabe, isso é como se fosse uma borracha e você coloca dentro do furo para ele ajudar o selante a tampar, porque furos grandes o selante não consegue tampar. E aí você coloca ele para o furo ficar menor e o selante conseguir tampar. Aqui tá a válvula que eu usei, válvula normal de câmara de ar. Isso daqui na ponta é um adaptador, mas aqui tá ó, a válvula normal. Um dos problemas que eu estava tendo era um vazamento de ar aqui na válvula, porque como eu usei fita isolante, na hora que eu passei a válvula, ela abriu um pouco mais do que devia. Então tava vazando um pouquinho de ar e eu não sabia o que fazer. Mas aí eu tive a ideia de tirar isso daqui. Isso daqui, para quem não sabe, é para enroscar o bico e o bico ficar sempre puxado aqui para baixo. E tava vazando atrás dele. Eu coloquei um pedaço de câmara de ar e depois coloquei ele de volta e ficou normal, parou de vazar e eu não tô tendo mais problemas. Uma coisa que eu esqueci de falar é que o aro e o pneu tem que aceitar tubeless. E até que pneu tubeless não é muito caro, só que aro tubeless é bem mais caro do que aro normal. Porém eu já vi gente adaptando, usando pneu normal com tubeless, usando aro normal, e eu não sei se dá certo. Eu acredito que fazer com um pneu que não seja próprio para tubeless deve ser muito difícil, deve dar muito problema. Mas com aro eu acredito que não, porque eu já vi muita gente fazendo e falando que não dá problema. Então se você tiver um aro normal e um pneu tubeless, dá para tentar. Inclusive eu só fiz tubeless na minha roda traseira, porque o meu aro dianteiro não aceita tubeless. Porém, quando eu furar o pneu dianteiro, eu vou colocar para fazer teste. Eu vou passar a fita no aro do mesmo jeito, colocar o bico e vou fazer um teste. Pode ser que funcione, pode ser que não. Mas isso aí eu só vou saber depois. E foi isso. Eu vou fazer testes. Daqui 3 meses, quando eu for repor o selante, eu vou gravar outro vídeo falando sobre o selante que eu estou usando, falando se eu tive algum problema, falando se o pneu furou alguma vez. E é isso aí, mano. O vídeo ficou longo, mas pra quem só queria ver a instalação, ficou bem curtinho. E pra quem tem dúvidas, ficou um vídeo bem longo e eu acho que ficou bem esclarecido.
E é isso aí, daqui 3 meses eu volto falando do selante TSW e o que eu achei do tubeless. Uma coisa que eu recomendo é quando você fazer a reposição do selante, você anotar aqui, ó, a próxima data que você tem que fazer a reposição. E é isso. Até a próxima.